dia especial. Hoje é sábado e vamos apresentar duas crianças hoje. Logo após a mensagem, vamos fazer a dedicação das crianças. E já que temos esse momento especial, nós vamos falar um pouquinho, será uma reflexão sobre como nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então eu gostaria de convidar a todos os irmãos e irmãs para que possamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Marcos, capítulo 10, os versos 13 ao 16. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Herzlich willkommen, mein Freund Uwe. Então aqui temos um relato muito bonito, um relato que não é comum nos evangelhos, né? Um relato onde Jesus estabelece um contato direto com as crianças. E havia uma situação aqui que possivelmente essas mães que estavam, as mamás, não, que haviam traído, e os pais também, que haviam trazido essas crianças para que Jesus pudesse abençoá-las, houve uma situação muito estranha, porque os discípulos não queriam deixar que essas crianças, esses meninos e meninas, pudessem ter acesso a Jesus. Imaginem, ou seja, eles estavam buscando algo bom, a bênção do próprio Jesus para suas crianças, mas os discípulos falaram assim: não, Jesus está ocupado, tem outras coisas que fazer, tem que pregar, educar muita gente, vocês estão atrapalhando o ministério. Jesus não é uma pessoa importante, não vai perder tempo com as crianças, tem muitos adultos esperando para poder receber a bênção. Mas no relato nós vimos que Jesus, ele se indignou, né? Ele diz aqui o versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ficou indignado. E por que Jesus ficou indignado? Ficou indignado porque ele mesmo disse que, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, esses discípulos, essas pessoas que achavam que Jesus estava perdendo o tempo, ou fazer as outras pessoas perder o tempo, tinham muito que aprender. Aprender com essas mesmas criancinhas que queriam ser abençoadas pelas mãos do próprio Criador do Universo. E nós vamos ressaltar 4 coisas que nós podemos aprender com as crianças. 4 coisas que podemos aprender com os ninhos. Em primeiro lugar, as crianças são simples. São sensíveis, são simples. As crianças vêm ao mundo sem pretensões. Elas não vêm ao mundo pretendendo já ter destaque, foco, importância. Nenhuma criança nasce com esses pensamentos de grandeza, como temos nós, os adultos. As crianças não têm isso. As crianças são simples. Coisas como, por exemplo, o orgulho e o prestígio estão ausentes nos bebês quando nascem. Pouco a pouco vamos ver indícios e as consequências do pecado nas crianças. Já de muito pequenininho, mas elas não estão tão afetadas como os adultos, porque os adultos vão, na verdade,
desaprendendo, né? Na verdade não é nem aprendendo, é desaprendendo como atuar. Então, aprender a ser simples como as crianças. Simples. Em segundo lugar, as crianças são obedientes, ou deveriam ser mais obedientes, mas são mais obedientes que os adultos, por incrível que pareça. Porque os adultos somos difíceis. Os adultos somos difíceis. As crianças, elas estão prontas para receber instruções. Então, quando você vai dar uma instrução para uma criança, ela fica atenta. Ok? Então, que seguir essa instrução. Então, as crianças seguem as instruções porque ainda não aprenderam a viver de forma independente, como os adultos. Nós somos independentes, a maioria dos adultos, e então fazemos o que queremos fazer. As crianças não sabem ainda isso, não são independentes. Portanto, necessitam de receber instruções dos pais, dos adultos, dos familiares, para então poder se desenvolver na vida. O orgulho e o sentimento de independência é o que causa separação entre os seres humanos e também entre os seres humanos e Deus. A independência, esse sentido de ser independente. Logicamente tem uma parte positiva nesse aspecto. Né? Nós estamos falando da parte positiva, estamos falando da parte negativa de ser independente com respeito a Deus. Né? Nós devemos sempre ser dependentes de Deus para tudo, absolutamente. E as crianças são dependentes. Um bebezinho como esse que está aí, né? a Jolie, completamente dependente. Se deixar esse bebezinho ali, não vai conseguir comer sozinho, beber sozinho, vai morrer. Assim nós devemos aprender a ser com respeito a Deus, ser dependentes. Terceiro aspecto que devemos aprender com as crianças: devemos ser confiantes, ou seja, ter confiança. Isso é algo espetacular nas crianças. Vocês já, talvez uma grande maioria, já fizeram esse teste, né? Que a criança está num lugar mais alto, você fala, pula! E se a criança tiver confiança em você, a criança vai pular no seu braço. Pula e pula. A criança tem uma facilidade para confiar. Os pais, familiares, inclusive pessoas maiores, mais velhas, adultos. A criança confia. E a criança pula. Não importa se está o pai ou a mãe ou uma pessoa que a criança confia. A criança pode estar num lugar alto e a criança vai pular. Porque está aí abaixo alguém que lhe confia. Devemos aprender isso. Confiar em Deus. Se nós não aprendemos a confiar completamente em Deus, não poderemos chegar no reino de Deus. Porque os cidadãos do reino dos céus são aqueles que confiam, depositam toda a sua confiança em Deus. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar a Deus em primeiro lugar. O resto é resto. Não que seja importante, é importante. Trabalho, dinheiro, família, estudos, tudo é importante. Tudo é importante. E Deus sabe. Por isso que quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, confiamos nele, Ele nos dá tudo o que necessitamos. Tudo o que necessitamos, não caprichos. Não caprichos. Deus não nos trata como filhos assim, com caprichos. Deus dá exatamente o que precisamos. Quando Deus não nos dá algo, é porque não necessitamos. Muito bem. As crianças, como estão no processo de aprendizado, elas aceitam o que lhes é ensinado sem rebelião. Isso é um problema que o ser humano tem, o adulto tem esse problema. Muitas vezes se rebela quando alguém vai lhes ensinar ou quando necessita ser ensinado. Se rebela, não gosta. Sou independente, eu sei as coisas, já tenho a cabeça formada, então a criança tem essa facilidade de aprender sem rebelar-se. Último aspecto que devemos aprender
com as crianças, elas não guardam rancor. Não guardam rancor. Isso é impressionante. As crianças podem estar brincando e brigam. Uma briga entre as crianças. Né? Brigando. Aí vem os pais, rapidamente. Né? Os pais para defender, para ver o que está acontecendo. Aí de repente começam a brigar os pais entre si, das crianças. Quando de repente olhamos, as crianças estão brincando de novo. Já estão brigando outra vez. Já se perdoaram, já esqueceram, e as crianças já estão brincando de novo, e os pais continuam guardando rancor, e guardam às vezes por muitos anos. E as crianças têm a capacidade de, em questão de minutos, pedem perdão e tal, acabou, continuam brincando. Né? Temos que aprender isso, não guardar rancor. É difícil, porque o ser humano, durante a vida, sofre muitos... temos muitos machucados, muitas feridas ao longo da vida. As feridas são difíceis de curar, mas devemos aprender a ser como crianças para entrar no reino dos céus. As crianças têm essa capacidade, né, de esquecer. Não sei se com certeza as crianças se lembrarão do que ocorreu. Se perguntar, você lembra o que ela falou? Sim, elas vão se lembrar. Mas esquecer no aspecto de perdoar, esse é o grande X da questão. Não somos chamados a esquecer, porque do contrário, Deus teria que fazer colocar a amnésia nossa. E a amnésia é um problema da memória. Né? Nós, os que têm a capacidade cerebral normal, temos então a capacidade da memória, de guardar as coisas. Deus não nos pediu para que esqueçamos as coisas más que ocorrem na vida, mas nos pediu que perdoássemos, não guardássemos rancor. É diferente. Você pode lembrar, logicamente, que teve um problema com alguém, com algum familiar, com algum amigo. O problema não está aí, você pode lembrar, mas no momento que você lembra, se isso ainda te causa dor, isso quer dizer que ainda há rancor no coração. E Deus exatamente quer trabalhar aí no nosso coração, como as crianças. As crianças podem ter capacidade de lembrar do ocorrido. Que ele me bateu, que ele me fez isso. Mas não tem mais, já está perdoado. Não tem mais. Né? Às vezes nas crianças as feridas físicas duram mais do que as feridas emocionais. Né? Porque as crianças brincam, aí uma bate na outra, machucou e fica machucado a ferida, mas pediu desculpa, continuou brincando. A ferida continuou ali, mas já esqueceu, tiveram a capacidade de perdoar. Então, estas poucas qualidades, podemos falar de outras muitas, né? Mas essas são algumas qualidades que nós adultos, todos os que que fazemos parte, somos cidadãos do reino dos céus e queremos realmente chegar a entrar pelas portas celestiais, devemos cultivar simplicidade, obediência, confiança e não guardar rancor, saber perdoar. Será que nós seremos capazes de fazer isso? A princípio, falando assim, parece simples, né? Essas coisas que as crianças têm. Parece simples, mas não são simples. Necessitam de uma entrega, necessita de confiança. Em primeiro lugar, temos que confiar em Deus, que tem capacidade de pegar a nossa vida, que está quebrada, que está manchada pelo pecado, e reconstruir. Deus ele é chamado na Bíblia de oleiro. Em espanhol, em espanhol, o oleiro, né? Aquele que constrói o jarro de barro, como se chama? Alfarero, el alfarero. Deus é o oleiro, el alfarero, que tem a capacidade de pegar aquele vaso que está torcido, quebrado, machucado, de desfazê-lo e voltar a construí-lo. Lindo, maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. E necessitamos ter estas características de caráter. Sim, sermos simples, obedientes,
confiantes e sabemos perdoar e não guardar rancor. Que o Senhor nos possa abençoar. Que possamos ser como adultos, como crianças. Logicamente não crianças como adultos, que também existe hoje, né, que estão muitas vezes mal educando as crianças, querendo que cresçam tão rápido que sejam como os adultos. Não, devemos ser adultos, não ter pensamento de criança no sentido de não ter o intelecto ou o pensamento de um adulto. Devemos ser adultos e atuar como adultos, mas termos as características do caráter, do nosso caráter como crianças. As características boas. As características negativas devemos apartar. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos cultivar essas características.